Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse quadro que visa estudar as obras pelo espírito Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco. A primeira obra que nós analisamos foi Primícias do Reino e agora estamos estudando Luz do Mundo. No capítulo anterior, falamos do capítulo 2, Estrela de Belém, e hoje falaremos sobre o capítulo 3, O Reino Diferente. Amélia Rodrigues começa a falar que Jesus era cercado por uma atmosfera um tanto quanto misteriosa. E a gente se colocando no lugar dos apóstolos, daquelas multidões que se adensavam ao redor dele, pensamos o quanto que era difícil para aquelas pessoas naquela época, com aquela conjuntura, entender a proposta que o Cristo vinha trazer. Porque Jesus falava de um reino que era imaterial, de um reino que era construído no coração das criaturas. E ainda hoje, mesmo com todos os recursos tecnológicos, hoje com a internet, que a gente tem realidades virtuais, com o advento da física quântica, que nós sabemos que um observador pode manifestar ou manipular, colocando a sua vontade sobre eventos físicos. Hoje, com todas esses avanços tecnológicos, nós temos uma capacidade maior de abstrair e de ver tridimensionalmente, até em enésimas dimensões, realidades que saem um pouco dessa materialidade a que estamos acostumados. Mas naquela época, como é que aquelas pessoas conseguiam abstrair e pensar com relativa facilidade nesse mundo espiritual, extrafísico? Então, os discípulos, principalmente aqueles que vieram do judaísmo mais arraigado, eles tinham uma dificuldade de compreender o enigmático e misterioso Rabi da Galileia. Por exemplo, Tiago, filho de Alfeu, que inclusive ajudou a manter logo no início a Casa do Caminho, a Igreja de Jerusalém, fazendo esse meio de campo com os fariseus da época, ficava em contínuos cismares, pensando sobre esse reino que Jesus oferecia a todos. E aí Amélia Rodrigues vai dizer que ele, embora o amasse, não conseguia compreendê-lo totalmente. Ele sentia a grandiosidade, a sublimidade das palavras de Jesus. Mas como equacionar isso com as necessidades imediatas? Aquele povo tinha fome, tinha sede, precisava de um lugar para ficar, precisava de uma casa. E essa casa precisava de recursos materiais para ser mantidas. Esse povo tinha doenças, padeciam de enfermidades, precisavam de cuidados. E ele observava que o poder ele sempre se mantinha nas mãos de poucos. E que também por isso ele se preocupava em satisfazer e atender os mandatários, que detinham o poder daquela época, porque aquilo era necessário para a sobrevivência do povo humilde. Mas Jesus não tratava com especial predileção os donos do poder. Pelo contrário, ele se interessava por atender melhor os pobres, os humildes, os leprosos, aqueles que não tinham nada a lhe oferecer. E Tiago ficava cismando como Jesus sempre fazia questão de andar-se rodeado de mal cheirosos, de enfermos, de multidões de desgraçados, e não se preocupava em fazer conchavos políticos ou em agradar aqueles que tinham poder transitório nas mãos. E ele começava a achar que aquela não era a atividade mais correta, não era mais inteligente. Tudo bem que nós tínhamos que atender aos desamparados, mas não viver exclusivamente circundados por esse tipo de gente. E aquilo passou a incomodá-lo. E aí ele pensava, na Terra nós somos obrigados a viver de acordo com padrões tradicionais. Precisamos dar valor a essas posições transitórias do mundo, porque é isso que vai nos garantir sustento. Mas a proposta de Jesus era diferente. Era prometer um paraíso para os desventurados.
Só que aquilo nauseava-o, ele se sentia mal. E ele acreditava que o amor a Deus e que esse reino de Deus deveria ser o cumprimento rigoroso e austero de todos os pequenos capítulos dessa lei, da Torá. Ele achava que o reino de Deus deveria ser vivido com profundo ascetismo, um ascetismo que era sua marca registrada. E aí, esperando um momento mais propício, Tiago procura o Rabi para falar-lhe dos seus pensamentos, das suas conjecturas, e diz: Rabi, eu anseio pelo momento de glorificação de nosso Pai, mas eu acho que nós não estamos agindo com correção. Como é que vamos atingir aos fins colimados, cercados apenas de mal-cheirosos? Anseio te ver-te em Jerusalém, do lado dos mais poderosos do mundo. E assim repetia Tiago, quase emocionado. E aí Amélia Rodrigues vai narrar o diálogo de Jesus. Tenho falado a todos a mesma linguagem, acentuou o pausado Filho de Deus. Linguagem de amor e compreensão. Em verdade, as minhas palavras são atos que, inconfundíveis, não podem receber interpretação incorreta, nem se ajustam às malévolas conceituações. Não venho para os sãos, os felizes, os ditosos, os que já receberam da terra o seu galardão, as suas reservas de alegria e as suas altas concessões de triunfo, conquanto transitórios. Jesus falava que ele não veio para esses dons transitórios, que são recursos dados pelo Criador para que a gente possa multiplicar o bem ao redor dos nossos passos, empréstimos, a fim de que a gente dê a melhor destinação para o nosso aprimoramento e para o aprimoramento de todos. Somos livres para escolher o melhor caminho que acharmos, de acordo com as nossas convicções, com a nossa maturidade psicológica. Mas aqueles que amam a Deus, amam os desventurados, porque ali está o símbolo do verdadeiro amor, do amor renúncia, que não busca nenhum sentimento de reparação, de troca, de reconhecimento, que não busca sequer ser compreendido. E assim, no sacrifício dos que amam de verdade, que nós vamos construindo esse reino para aqueles que nada possuem e que não receiam tudo perder. E aí Jesus vai concluir: o reino de Deus está dentro de cada um que o deseje. Ninguém o verá. E esse herói, aquele que eu conseguir realizar, não receberá aplauso, passando entre os homens desconsiderado, incompreendido, malsinado, todavia em paz consigo mesmo e em harmonia com Deus. Só aqueles que forem capazes desse labor sacrificial é que vão experimentar esses frutos suculentos do dever bem cumprido. O reino de Deus não tem essas aparências exteriores e deve ser logrado com uma decisão e com uma obstinação íntima. E ainda hoje essas palavras caem aos nossos corações, porque não raras vezes nós repetimos a dúvida de Tiago: amamos verdadeiramente o Cristo, conquanto somos invigilantes e ainda devedores, nos permitindo perturbar por aqueles que querem nos tirar da estrada direita. É isso, meus amigos. Até a próxima, se Jesus permitir.